Então, a nossa eterna gratidão a todos vocês. E nesse momento, eu faço um convite a cada um de vocês a fechar os nossos olhos, a mentalizar nesse momento aquele que é o nosso Criador, aquele que faz o sol amanhecer todas as manhãs e as estrelas surgirem todas as noites. Juntos, buscarmos aquele irmão maior, Jesus, razão da nossa vida, razão do nosso viver. Juntos nós vamos agradecer essa manhã, esse dia, agradecer esse espaço que nos acolhe, tanto materialmente como espiritualmente. Agradecendo a cada um que aqui está, agradecendo a equipe espiritual do Luz, Fraternidade do Amor, agradecendo aos espíritos superiores que nos permitiram, nos sustenta e nos ampara. Agradecer a todos aqueles encarnados e desencarnados que aqui hoje se faça presente, que possamos fazer juntos desse dia um dia de luz, um dia de amor, um dia de paz. Mas que tudo que aconteça nesse dia possa ser transmutado em bálsamo de paz, de luz, de amor, de esperança. Não só aqui para nós, mas que estendem a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. E por que não em benefício do planeta Terra? Assim, Jesus é o nosso desejo, a nossa vontade, com a nossa simplicidade, mas o que temos para oferecer nesse dia é esse alimento espiritual para cada um de nós. Rogamos, Jesus, que todos aqueles que não puderem estar conosco, mas que eles permaneçam e recebam a Tua bênção, a Tua luz e a Tua paz. Que se estenda a todos os nossos lares, a todos os nossos entes queridos, e a todos aqueles no qual o pensamento, o nosso sentimento gostaria de estar envolvidos. E assim, Jesus, é com essa certeza e com a certeza do amparo espiritual da equipe espiritual do Luz, Fraternidade do Amor, que damos início a mais esse dia, dia de luz, de paz e de alimento espiritual para cada um de nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Eu queria mais uma vez, então, fazer agradecimentos, porque eu acho que a gratidão é uma coisa super importante. Gratidão a Deus e a Jesus por estarmos aqui com vocês, todos juntos. A vocês, que são a razão do quarto seminário. Ao pessoal lá da associação, que todos, arregaçaram as mangas, Elidia? Estão todos trabalhando. Eu também queria, de minha parte, agradecer a Cris, agradecer a Elidia pelo convite de estar mais uma vez aqui com vocês. É muito bom e tenho a absoluta certeza que o nosso sábado será maravilhoso. Durante, então, as nossas atividades, nós vamos passando alguns recadinhos para vocês. E nós vamos dar início, então, ao nosso seminário propriamente dito, convidando Luiz Augusto Costa Júnior para estar aqui conosco. O Luiz Augusto vai dar início, a parte das apresentações. Tema: os desafios para chegar à fé. Então, com vocês, o Luiz Augusto.
todos, sejam muito bem-vindos nessa manhã de sábado tão maravilhoso, e é tão bom nós estarmos juntos aqui nesse momento, a gente passar esse dia nesse momento. E antes de iniciar, eu vou pedir para que a gente continue com essa vibração dessa oração tão linda que a Elídia fez e das palavras tão belas que o Sr. João falou. A gente fechar um pouquinho nossos olhos, mas a gente só vai mentalizar. Nós vamos mentalizar a todos esses irmãos, nossos irmãos, que estão no outro lado do continente, que estão passando por uma dificuldade de entendimento, e que a nossa energia consiga chegar até eles para transformar os seus pensamentos de conflitos, transformar em união. Vamos fechar um pouquinho nossos olhos. Vamos emanar essas energias. Nós sabemos que as nossas energias, os nossos pensamentos, ele pode chegar em qualquer lugar. Através dessa vibração que nós temos, que a gente emana, a gente pode mandar energias boas e energias ruins. Mas como nós estamos num momento tão fraterno, num momento de união, passando por essas dificuldades que essa pandemia trouxe, eu tenho certeza absoluta que todas as energias que nós emanamos são energias boas, uma vibração maravilhosa, que a Europa, que a Ásia, que o Oriente, que eles consigam, através dessa nossa luz, chegar no entendimento que a gente precisa, que o mundo precisa. Porque para que se transforme esse mundo, para a regeneração, os pensamentos de todos precisam ser mudados. Então, que comece de nós, né? E a gente manda para eles. O Zé está pedindo para eu tirar a máscara. Olha, minha voz até ficou melhor, né? Iniciando, primeiramente eu tenho que agradecer a essa casa maravilhosa que me acolheu desde a primeira vez que eu cheguei, agradecer a Cristiane, agradecer a Lídia, agradecer a todos esses trabalhadores da casa que sempre me deram um apoio muito grande, agradecer ao Dr. Paulo, que através das suas palavras duras de vez em quando, mas que tão necessária para que a gente melhore, que a gente se entregue aos trabalhos. Agradecer a toda essa espiritualidade que nos acolhe tão bem. E conversando com vocês sobre os desafios que temos, entender que não estamos sozinhos. A gente precisa saber que nós não estamos sozinhos. Que existe um Deus tão lindo, tão maravilhoso, lá em cima, que basta nós olharmos para Ele e pedir. Ele está dentro de nós. Esse Deus está em todos os lugares. Basta nós pedirmos para que Ele venha e nos acolha. Mas para isso, a gente precisa mostrar esse amor que Ele nos dá dentro de nós. Então, para isso, a gente precisa se entregar a esse Deus. Quando nos momentos mais difíceis que nós tivermos, pare um pouco. Converse com Ele. Ele vai mandar os seus emissários. Ele vai pedir para os seus mentores estarem sempre ao seu lado. Nós temos nosso livre-arbítrio,
Mas através do nosso livre-arbítrio, através do nosso conhecimento, a gente sabe que a gente pode chegar até Ele. E é isso que faz com que o nosso Deus, o seu Deus, Ele esteja sempre ao seu lado. E para compreender, para entender um pouco mais sobre Ele, eu vou colocar esse vídeo. O universo, em todo o seu espaço e tempo, sua matéria e energia, governado por leis e constantes físicas cuja origem permanece um mistério para os cientistas. Revela-se diante de nossos olhos com beleza magistral, enigmas intrigantes e sofisticado conhecimento. Descobrir a natureza e a dinâmica das interações no espaço é uma tarefa complexa e intrigante, que nos desafia a ir muito além de nós mesmos, além da nossa lógica, das fronteiras do nosso planeta, do conhecido e do observável. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Ao assistir esse vídeo e a Epístola aos Romanos, de autoria do apóstolo Paulo, que está no Novo Testamento da Bíblia, temos que entender que há muitos mistérios a ser desvendados e que está somente aguardando nossa evolução para ser despertado. A evolução passa nisso. E com isso, muitos cientistas tentaram desvendar esses mistérios. A ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. E eu posso citar alguns. Erasto, Ptolomeu. Como mortal que sou, sei que nasci por um dia, mas quando sigo a minha vontade, a densa multidão de estrelas no seu curso circular, os meus pés deixam de tocar a terra. Nicolau Copérnico, Galileu, todos esses cientistas tentaram desvendar os mistérios do universo. Isaac Newton, Albert Einstein, que vem nos dizer: a felicidade não se resume na ausência de problemas. Olha que palavras lindas. A felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na capacidade de lidar com eles. Albert Einstein. Stephen Hawking e Carl Sagan. Carl Sagan, ele era um cientista que conseguiu, através das suas apresentações, palestras, levar ao público jovem, às pessoas mais velhas, sobre toda a ciência, tentando desvendar esse mistério. E ele vem dizendo o seguinte: a ciência está longe de ser um instrumento perfeito de conhecimento. Ela é apenas o melhor que temos. Nesse aspecto, como em muitos outros, ela se parece com a democracia. A ciência por si mesma não pode defender linhas de ação humana, mas certamente pode iluminar as possíveis consequências de linhas alternativas de ação. Olha, os próprios cientistas sabem que existem uns mistérios para ser desvendados. E isso que faz com que o Espiritismo se ligue, esteja em comunhão com a ciência, estejam andando de lado a lado, porque eles fazem parte desse descobrimento. E muitos outros tentaram desvendar o surgimento do cosmos e suas maravilhas, que é o universo. Esses brilhantes cientistas, cada um na sua época,
tentaram decifrar esse mistério e chegaram até o início de tudo, mas se depararam com que algo muito maior existe. E mais poderoso colocou o universo perfeitamente em seu devido lugar. Na hora quando você olha para as estrelas, quando você para num lugar, um dia quando eu estava fazendo faculdade, nós fizemos uma excursão até Bodoquena, que fica no Mato Grosso. É incrível quando você está num lugar onde não tem essa luz dos prédios, das casas, das ruas, só a mata. Quando você deita nessa relva e você olha para cima, você observa as estrelas, a lua, você fala assim: meu Deus, como pode tudo estar no seu lugar? Como pode tudo estar organizado? E é isso que os cientistas tentam descobrir. Eles tentam buscar e chegaram até o seu limite. Eles chegaram a um ponto aonde todos eles tiveram que admitir uma coisa: há algo a mais nisso tudo, porque não poderia ser tão perfeito sem uma mão divina. Os próprios cientistas conseguiram chegar nessa posição. Por isso que nós temos que caminhar junto com eles. A gente precisa observar a ciência, porque ela está para decifrar isso e mostrar para nós que existe algo superior a nós. E é onde nós precisamos chegar. Porque Deus falou que nós somos cópia e semelhança dele. Se ele fez isso, se ele falou isso através de Jesus Cristo, nós temos condições. Mas para isso a gente precisa aceitar esse Deus. A gente precisa aceitar esse caminho. Na Gênese planetária, ele vem falar assim: esses apóstolos e missionários foram inspirados a seu tempo, refletindo a claridade das alturas, que as experiências do infinito lhes imprimiram na memória espiritual. Tudo a seu tempo. Imprimiram na memória espiritual. E exteriorizando os defeitos e concepções da época em que viveram na feição humana de sua personalidade. Cada um desses cientistas que eu mostrei para vocês tinham sua personalidade. Cada um no seu tempo tentaram desvendar esse mistério com o que eles tinham, com a tecnologia que eles tinham. Na sua condição de operários do progresso universal, foram portadores de revelações gradativas no domínio do conhecimento superiores da humanidade. Inspirados de Deus nos penosos esforços da verdadeira civilização, as suas ideias e trabalhos merecem o respeito de todas as gerações da Terra, ainda que as novas expressões evolutivas do plano cultural das sociedades mundanas tenham sido obrigadas a proscrever as suas teorias e antigas fórmulas. O que ele quer dizer com isso? Mesmo com as tecnologias hoje, porque você imagina, tudo que nós temos hoje de progresso, tudo que nós temos hoje a nível de tecnologia, comparado com o que eles tiveram nos primórdios, não dá para você colocar de igual. Mas nós temos que respeitar tudo que eles fizeram, porque se não fossem eles, nós não teríamos essa evolução que nós temos hoje. Então, por isso que a gente precisa respeitar sempre os nossos mais velhos. É isso
que a Gênese planetária vai pedir, para que a gente respeite sempre o nosso passado, porque sem esse passado, esse presente não estaria hoje como estamos. Mas colocando sempre que a gente precisa evoluir. A evolução planetária precisa disso. Por isso que nós, espíritos velhos, engano daquele que acha que nós somos espíritos novos. Nós já passamos por outras encarnações. E por isso que a gente precisa passar por essas encarnações sucessivas para a gente estar sempre melhorando. Para a gente estar sempre se depurando. E o nosso espírito precisa disso. E quando a gente tem esse entendimento que nosso espírito precisa se depurar, a gente precisa procurar sempre algo melhor. E são isso que esses cientistas fazem, procurando sempre algo novo, sempre o moderno. E nós temos que evoluir com esses cientistas e com a evolução planetária. E quais os desafios para chegar à fé? São muitos, né? A gente tem muitos desafios. E com isso a gente vai conversar um pouco sobre. Mas para a gente chegar na fé, para a gente chegar até esses desafios, a gente precisa entender um pouquinho aqui a fé. Ela pode ser compreensão, aceitação e ação. Compreensão, compreender naquilo em que você acredita. Porque sem compreensão não há fé verdadeira, só uma aceitação cega, sem utilidade. Deus colocou um ser entre nós para nos servir de guia, que foi Jesus Cristo. Quando você compreende que Deus colocou Jesus Cristo como guia, algo a ser seguido, você compreende que você precisa seguir algo. Então você já tem um norte, já começa daí. E a ação, e a aceitação? A partir do momento que você aceitar, quando você compreende, você precisa decidir se aceita como verdade ou não. Nosso livre-arbítrio. Olha como que Deus é maravilhoso. Para que você chegue até Ele, Ele coloca você com o seu livre-arbítrio. Então você compreende que Jesus Cristo é o seu guia, o seu modelo a ser seguido. Mas só que Ele fala assim: calma, Luiz, você tem o seu livre-arbítrio. Você aceita ou não? E aí, eu resolvi aceitar Jesus como Deus. Mas para que eu realmente sigo essa fé, eu preciso colocar ela em ação. E ação, o que é ação? É agir. Só prova que você tem fé. E de que forma que a gente age? Falando com as pessoas em quem você acredita, em quem você compreende como guia. É isso. Na hora quando aquela pessoa chega para você e fala: Raíssa, quem que você compreende? Olha, eu compreendo que existe algo muito maior do que eu. Eu sei que eu estou aqui passando por um momento de transição e que estou melhorando a cada dia. Mas para isso eu tenho um modelo, que é Jesus Cristo. Mas por que você tem esse modelo que é Jesus Cristo? Porque Ele fez tanta coisa maravilhosa no seu tempo, com aqueles missionários que o seguiram, levando aquela paz para aquelas pessoas tão necessitadas naquele momento. Você está colocando em ação isso.
Você está mostrando para as pessoas quem você é. E com isso você está se descobrindo. Todo mundo que abre a internet acha, quando fala assim, eu preciso achar uma definição realmente para que é isso. Mas para isso, então, existe a Wikipédia, onde ela é abastecida constantemente para essa definição. E eu fui buscar, né? Porque de repente pode ter alguém aqui achando assim, não, o Luiz deve estar meio enganado. Então vamos lá. Na internet ele me diz assim, que fé vem do latim fide. É a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério, objetivo de verificação. Pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia, ou fonte de transmissão. Pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Beleza. Ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. Tá. A expressão se relaciona semanticamente com os verbos crer, acreditar, confiar e apostar. Embora esses três últimos não necessariamente exprimam o sentimento de fé, posto que pode embutir dúvida parcial como reconhecimento de um possível engano. Portanto, se uma pessoa acredita, confia ou aposta em algo, não significa necessariamente que ela tenha fé. Porque acreditar, confiar e apostar, ela pode também te levar a algumas coisas assim, né? Não tão sólidas. Eu, como bom corintiano, eu acredito na minha equipe, tá? Como bom corintiano, né? Né, André? Eu confio nele. Eu confio na minha equipe. E eu aposto. Só que daí o que acontece? Ele me perde. Dá como base? Não dá como base. Então não é essa a fé que a gente precisa colocar. Então não é isso que Deus fala. Não é isso que Jesus pede. A gente precisa acreditar em algo mais sólido, aonde através dos nossos passos, através das nossas ações, a gente sabe que na hora quando a gente balançar, Ele vai estar lá para nos apoiar. Ele vai estar lá para te proteger. Então não é em qualquer coisa que a gente pode confiar. Por isso que na hora quando a gente fala, vamos desenvolver a nossa fé, a gente precisa entender que fé que a gente precisa ter. E a fé religiosa? Qual o significado? Qual a importância da religião nos dias atuais e quais as suas manifestações na sociedade? Religião é um sistema de regras e valores morais estabelecido por meios de crenças e práticas que caracterizam um grupo de indivíduos. Um aspecto importante das religiões é servirem de ponte entre o mundo humano e o espiritual. Então, religião, ela tem como característica que a gente compreendeu que Jesus Cristo é o nosso guia a ser seguido. Então, a religião está ali para nos ajudar a ter essa base, a ter essa ação. E onde ela se originou? A palavra religião é derivada do latim religare, que significa religar, ou seja, religar o ser humano a Deus. Há muitas formas de definir a religião, porém, todas remetem o ser humano
ir de encontro ao sagrado. Apesar das diferenças religiosas que existem, em geral elas orientam a ser humano à moral. Todas elas levam o ser humano a encontrar essa moral, a apurar essa moral. Todas elas. Independente qual denominação ela for. E como bons espíritas que somos, a gente respeita todas elas. Não é verdade? Nós temos que respeitar todas elas. Porque eu acredito na fé das pessoas. Vou deixar entre 3 pontinhos para vocês pensarem. Eu acredito na fé das pessoas. Tá? É isso que a gente precisa sempre respeitar, na fé das pessoas. Pode-se dizer então que a fé religiosa seria isso: compreender que não é explicado, acreditar nos anjos, nos santos, nos seres espirituais, nos espíritos, em Jesus Cristo, em Deus. Sim, a fé consiste em acreditar que não estamos sozinhos. Tudo posso naquele que me fortalece. Podemos dessa forma, nos dias atuais, fazer uma pergunta, ou melhor, questionar a nossa fé com relação a tudo que vivemos e vivenciamos. E nos questionar: qual a importância da religião nos dias atuais e quais as suas manifestações na sociedade? Um bom questionamento que a gente tem aqui para fazer. Qual a importância da religião nos dias atuais e quais as suas manifestações na sociedade? Como eu falei para você, existem muitas denominações religiosas. E por trás dela existem muitos seguidores. E todos esses seguidores existem a fé junto, caminhando com ela. Então, através dessas religiões, a gente tem uma fortaleza, a gente tem onde se fazer. Ainda mais nesses momentos que nós estamos passando por essa pandemia, por esse distanciamento. Olha como que nós estamos. Temos que colocar uma faixa para distanciar um do outro, porque a gente ainda precisa se preservar, porque nós estamos passando por essa pandemia. E a religião, ela vem para nos ajudar a fortalecer. A gente tem esperança. Nós temos esperança para que a gente tenha um mundo melhor. Então ela está ali para fazer com que a gente tenha essa esperança. E diante de tantas informações de que a fé é uma manifestação de suas crenças e boas práticas, como nos dias atuais ela deve se manifestar diante de tantas informações que recebemos? Por isso eu coloquei essa menina, que é uma jovem, tá? Tem uma menina tão linda dentro da nossa casa. André, vou ter que usar a tua filha, que é a Bela. É a Bela que está aqui, ó. Tantas informações que passam para eles, para os jovens, né, Henrique? Tantas informações que chegam para eles. Internet, é Facebook, é WhatsApp. Tantas coisas que vão na mente desses jovens, não somente deles, de nós também. Eu escutei um barulho. Não. Alguém está mandando um recado. E isso quer dizer o quê? Que informação chegou até você? Agora, se eu não tiver uma base, qual que é essa base? Familiar?
Se eu não tiver uma base e que me mostre que eu tenho que ter um centro, que eu tenho que ter um pensamento, que eu tenho que ser seguido, eu vou balançar. E por que será que tem tantos jovens? E por que será que tem tantos adultos balançados, estressados, sem um norte? Por conta dessas informações. Mas para isso, a gente precisa o quê? Ter fé. A gente precisa acreditar. Porque essas informações, elas vão estar aí constantemente, porque fazem parte do progresso. Mas quando nós temos base, uma base boa, uma base sólida, a gente sabe onde se firmar, essas informações chegam até nós e voltam. A gente também aprende uma coisa, a selecionar. Eu posso selecionar o que ouvir. Eu posso desligar os aparelhos e ler um bom livro. Eu posso fazer isso. Nós temos nosso livre-arbítrio. Se eu ligo na televisão, a minha televisão, e assisto da Atena das 6 horas da tarde até as 8, é porque eu quero. Se eu ligo, ao invés de assistir da Atena, assistir uma palestra de um Haroldo, de Valdo, palestras antigas do Chico, eu quero. Eu sei o que é importante para mim. Por isso que nós temos nosso livre-arbítrio. Cada um no seu devido momento de evolução. As informações, elas não vão ser interrompidas porque eu quero. Não, elas estão ali porque elas são necessárias. Mas basta eu querer, basta eu entender o que é bom para mim. Eu tenho que ter essa definição comigo. Não é importante isso para mim. Esse tipo de informação não é importante para mim. Não está me agregando nada. Eu desligo. Vou fazer uma outra coisa. A gente tem esse poder. E a gente precisa utilizar a Bíblia. A Bíblia ensina que a fé é ter uma certeza, uma convicção. Quando as circunstâncias não nos dão respostas definitivas, a fé nos dá certeza. Todas as pessoas têm fé. Todas as pessoas têm fé. A ciência somente oferece probabilidades, sempre com espaço para dúvida, mas escolhemos crer naquilo que nos parece correto. Mas não é qualquer tipo de fé que salva. Lembra que eu falei, né? Na Argentina os argentinos são apaixonados pelo Diego Armando Maradona. Eles criaram até uma igreja para ele, com o nome Diego Armando Maradona. Não tenho nada contra o atleta. Ele foi excepcional. Todo mundo tem essa clareza, né? Que Diego Armando Maradona foi excepcional atleta. Um gênio da bola. Assim como Pelé, como Zico, como Van Basten, um monte. Só que, para mim, ele não é meu guia. Tudo que ele fez por fora do campo, não dá para a gente seguir. Então é isso que ele fala. Mas não é qualquer tipo de fé que salva. Ele não pode ser um exemplo para eu seguir na minha vida. E nem passar para os meus filhos. Nem passar para os meus filhos. Para ser salvo, você precisa ter fé. Mas fé em quê? Será que basta crer em Deus?
ou em alguma entidade superior? Marcos Vilaboas vem responder que a fé, ao longo da história humana, vem sendo quase sempre associada à crença religiosa dogmática. É tida por uma crença em Deus pautado na interpretação da palavra de algum Messias, por algum grupo de indivíduos que estão à frente de determinada religião. Como a fé fica associada à crença em dogmas peculiares a cada religião, isso leva ao afastamento entre os seus adeptos, pois cada qual argumenta que os seus dogmas são os únicos corretos. Aí que chega nas religiões e aonde a gente precisa começar a interpretar um pouco mais sobre ela. E ele conclui dizendo que, diante de tantas informações, na visão da ciência espírita, olha bem, na visão da ciência espírita, responde que a fé é muito mais do que mera crença, e tal crença não é dogmática. Ela não é concreta. Ela não coloca ela como a verdade pura e plena. Mas científico-filosófico, olha bem essa palavra, científico-filosófico, como qualquer outra crença humana deve ser, ou seja, devemos acreditar em algo, apesar de sempre abertos a mudar de posição, porque há explicações racionais e plausíveis para aquilo, mas mas cientes de que contamos também com nossa intuição e nosso sentimento nas tomadas de decisões. Olha o nosso livre-arbítrio aí. Do contrário, a tendência de se cair em ortodoxias, dogmatismos e misticismos é enorme, o que afasta os humanos da realidade e os segredos. Olha quantas religiões que nós vemos. Eu coloquei para vocês que a religião está aí para nos dar um suporte e mostrar o que a gente precisa seguir a respeito da nossa moral e ajudar na formação dessa moral. Mas infelizmente existem algumas religiões que elas colocam elas como pura verdade. Nada mais é verdade além dela. E é isso que a gente precisa questionar. E por isso que para mim o Espiritismo é encantador, é maravilhoso. Que ele me ajuda a nível de científico e filosófico eu descobrir e pensar no que eu descobri, principalmente no que eu aprendi. Ele me dá essa condição de eu descobrir e pensar no que eu descobri. Lá na nossa casa, a gente, antes dos trabalhos, a gente faz uma palestra. Essa palestra, ela serve, não é palestra, desculpa, é uma conversa, porque a gente faz a leitura do Evangelho. E o Evangelho, ele está ali para ser lido, para ser entendido e colocado em prática. E colocar em prática. O que a gente conversa com todos os que frequentam nossa casa? Leia o Evangelho e coloque em prática. Porque só ler, decorar ele, não adianta de nada. Porque existem catedráticos maravilhosos. O Evangelho, né, dona Ana? Que sabe de cor o Evangelho. Mas na hora quando chega, alguém bate na sua porta, não tenho nada para dar. Na hora quando aquele amigo chega para você e fala assim, preciso de um conselho. Agora eu estou ocupado. Leia a página tal, o item tal, que vai te responder. Será que essa pessoa precisava disso?
Ou será que ela precisa só de encosto de um ombro amigo? Então, eu amo o Espiritismo por causa disso. Ele me faz aprender, pensar e colocar em prática. No dia a dia, quase encerrando, viu, Raíssa? Estou quase acabando. No dia a dia de nossas vidas, somos chamados a afirmar que cremos em Deus, mesmo quando aparentemente Ele não fala. Li a respeito de um menino a qual alguém perguntou como ele sabia que Deus aceitara como filho. Queriam saber se ele tiver uma visão ou ouvir uma voz. Depois de pensar um pouco, ele respondeu assim: olha que lindinho. É como quando você pesca um peixe muito grande. Você não vê, nem ouve o peixe, mas você sente que ele está agarrado na ponta daquela linha. Eu sinto que Deus está agarrado ao meu coração. Não é bonito? Olha que resposta dessa criança. Quando eu li isso, eu me imaginei, eu não sou pescador, gente, mas eu vejo meus amigos falando que eles adoram ficar lá no barranco do rio. Não sei como que gostam de fazer isso. Mas eles gostam de passar o dia ali no barranco do rio e ficar esperando. Ele falou assim: Luiz, é tão gratificante na hora quando a linha mexe, que você sabe que tem um peixe ali que fisgou a tua isca, aquela isca que você preparou. É tão legal que... E aí, a emoção é na hora quando você tira o peixe. Tem hora que você tem uma surpresa, né? Que os peixes são pequenininhos. Mas tem hora que você pega aquele peixe enorme. E aí, na hora quando eu li essa mensagem, essa definição do que é ter fé, do que é acreditar em Deus, do que é Deus para essa criança, eu sinto que Deus está agarrado ao meu coração. E é o mesmo sentimento. É esse sentimento. É saber que esse Deus está em você. Mas para que Ele esteja em você, você precisa se descobrir. Você precisa se conhecer. Ensinando. Eu conheci esse seriado ao acaso. Estava passando um dia na TV e ele me chamou muita atenção com o título Deus me adicionou. E aí eu fui começar a assistir. Esse menino aqui é o Miles. Ele é um ateu. Ele era um ateu. Ele se transformou em ateu porque ele teve uma decepção muito grande com Deus. A mãe dele tinha câncer. E ele era de uma família muito religiosa. O pai dele era um pastor. Como religiosos, ele orou muito pela cura da mãe. A mãe foi curada do câncer. Ao sair do hospital, ela sofreu um acidente e desencarnou. A fé dele foi embora. E com isso, no Facebook, nós estamos falando sobre tecnologia, Deus adicionou ele no Facebook. Ele falou assim, recebeu uma mensagem falando assim: Deus te adicionou. Me adicionou? O que é isso? De repente, essa página começou a mandar para ele, como fala, de amizade? Como? Solicitação de amizade.
começou a mandar para ele solicitação de amizade. Ele começou a ver, mas gente, eu não conheço essa pessoa. Quando foi descobrir, todas as pessoas que essa página mandava para ele, era para salvar, era para ajudar. Aí ele diz assim, e numa dessas dificuldades que ele estava em descobrir a fé, ele falou assim, fé não tem a ver com a religião. O pai dele, Arthur Feynman, falou para ele, fé não tem a ver com religião. Fé tem a ver com o que você faz de bom. Fé está nas pessoas que é ajudada. Fé está nas amizades boas que possuímos. Fé é a crença que você está fazendo a diferença no mundo. Não importando que se pareça loucura, gente. Não importa que pareça loucura. E se nós não prendermos nisso, nada precisa mudar. Você só precisa ter fé. Eu vou pedir para que todos vocês se levantem um pouco. Levanta um pouquinho só. Eu sei que terminou, mas André, não me xinga. Eu vou pedir também para que vocês fechem os olhos um pouquinho. Como a gente não pode abraçar o nosso colega, nosso parceiro que está aqui do lado, a gente só vai olhar um pouquinho para o lado, se conhecer um pouquinho, e a gente vai se abraçar. A gente vai se abraçar. Bem fechado. Dá um abraço fechado. Vocês mesmos. Isso. Deixe a alegria sair. Não se alegre somente mediante acontecimentos louváveis. Nem ponha sua alegria na dependência de outras pessoas. A alegria já está dentro de você, palpitante, viva, completa, querendo sair. Solte-a. A sua alegria nasce espontaneamente quando você vibra com Deus e firma os princípios de solidariedade, paz e compreensão. Viva com alegria. Ser alegre é sabedoria da alma. Um bom dia maravilhoso para todos vocês, com muita paz, com muito amor, que vocês tenham esse dia maravilhoso aqui nessa casa. Gratidão.